Obrigado, família Toma. Agradeço muito o hino. Viver em família é simplesmente viver as verdades da verdadeira justiça pela fé. Não se trata do que devemos fazer para ter lares felizes. A Bíblia enfatiza as coisas em que devemos crer para termos lares felizes. Porque é naquilo que cremos que transformamos nosso caráter de pessoas teimosas e egocêntricas que somos por natureza, em pessoas em quem o ego foi crucificado com Cristo e Jesus tem permissão para viver sua vida em nós. Como você sabe, pessoas egocêntricas inevitavelmente terão atritos em casa. Na vida real, a vida familiar não se resume a beijos e reconciliações como muitos meios de comunicação e programas de TV retratam. Muitas famílias, a portas fechadas, vivenciam conflitos dolorosos. E não deveria ser surpresa quando Jesus não está presente, pois toda família é composta por meros mortais, pessoas imperfeitas e, por natureza, egoístas, que frequentemente entram em conflito. Mas a verdadeira vida familiar consiste em viver os princípios da justiça pela fé. A verdadeira, definitiva e poderosa transformação nos relacionamentos familiares vem através da pureza. Verdade do Evangelho de Jesus Cristo, que é o que Ellen White descreveu como a mensagem do terceiro anjo em verdade. E é através desse amor dinâmico e genuíno de Deus que se cria, nos corações humanos frios, amor e afeição por Deus, bem como uns pelos outros. Descobrimos que 3 dos 10 mandamentos tratam da vida familiar. O primeiro é: honra teu pai e tua mãe. O segundo é: não adulterarás. E o terceiro é: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E é a violação desses 3 mandamentos, de alguma forma, que geralmente é a origem da infelicidade familiar. Mas à medida que compreendemos melhor a natureza dos 10 mandamentos, corretamente entendidos, percebemos que eles não são necessariamente 10 proibições, regras legalistas, 10 normas, mas sim 10 promessas de Deus que Ele nos faz, que acreditemos em Suas promessas. Ele nos dará o poder de honrar pai e mãe. Acreditamos em sua promessa. Ele nos livra desse terrível pecado do adultério, que traz tanta miséria e dor à vida humana hoje. O início, o preâmbulo dos 10 mandamentos, jamais devemos esquecer. Está escrito em Êxodo 20, versículos 1 e 2. Precisamos crer que o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito, isto é, da casa da servidão, que Ele o fez no passado, o que significa que Cristo em sua cruz te libertou da escravidão do pecado. E então Ele promete que você nunca cairá em nenhum pecado que, consciente ou inconscientemente, possa envenenar o espírito alegre de sua família. A história da Bíblia traz a ternura, a humildade e a pureza do verdadeiro amor para nossos corações naturalmente frios. E quando Deus prometeu nos enviar o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor em Malaquias 4, 5 e 6, o que está por trás dessa promessa é a maravilhosa obra de reconciliação dos corações. As próprias palavras da profecia de Malaquias são palavras de promessa de que Elias converterá os corações. Então, reconciliação de corações, o coração dos pais com os filhos e o coração dos filhos com os pais. Muitas pessoas, creio eu, já disseram: bem, meu coração está frio, não sei como derramar uma lágrima de gratidão pelo amor de Cristo, não há esperança para mim? A frieza de coração é o maior problema que Deus teve que enfrentar em seus 6.000 anos de história sagrada. É o problema da última igreja, Laodiceia. Elias nos prometeu que viria para lidar com a frieza de coração. Portanto, não resistam ao seu ministério, pois será aquilo a que Paulo nos aponta em 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19, onde ele suplica: em nome de Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. E essa é a essência da mensagem de Elias. A mensagem de Elias não é primordialmente invocar raios da ira de Deus sobre o seu povo. Muitos pensaram que Elias fez isso no Monte Carmelo. A mensagem principal de Elias é o amolecimento dos corações humanos endurecidos e a reconciliação, primeiro com Deus e depois uns com os outros.
e isso se aplica à vida familiar. E então, graças a Deus, toda a Igreja Mundial estará estudando aquele pequeno livro do Antigo Testamento, o Cântico dos Cânticos, porque de alguma forma Elias deve ter tocado nossos corações. Não sei se vocês reconhecem ou não, mas a mensagem de Laodiceia, que é a verdade presente para a igreja remanescente, está relacionada a este Cântico dos Cânticos. E Jesus cita palavra por palavra o capítulo 5, versículo 2 do Cântico dos Cânticos, quando diz: "Eis que estou à porta e bato". Assim ele nos mostra que a mensagem de Laodiceia é exatamente uma carta de amor de Cristo para a sua noiva. Ela o tratou exatamente como aquela mulher no poema de Salomão o tratou. Ela estava tão absorta em si mesma que não quis se dar ao trabalho de se levantar e deixar entrar seu amado que batia à sua porta. O Cântico dos Cânticos está diretamente relacionado tanto à mensagem de Laodiceia quanto a Apocalipse 19, 7 e 8, onde o mesmo problema é revelado quando se trata da noiva, adiando-se para se preparar para o casamento do Cordeiro. E essa é a razão pela qual, depois de tantos anos, desde 1844, quando Jesus disse que era da sua vontade que esta geração não passasse até que todas as coisas se cumprissem, sim, Jesus sempre quis que a geração que passou pela grande decepção de 1844 vivesse para vê-lo voltar pela segunda vez. Mas, por resistirmos ao seu chamado para o casamento, o tempo foi grandemente prolongado e que a sua reconciliação, que essa seja a nossa experiência. Agora, esses 10 princípios de solidariedade corporativa e do amor de Deus, que são supremamente revelados na cruz de Jesus, formam a base para a nossa unidade familiar hoje. A chave para toda a unidade familiar, seja no lar, na igreja ou na escola, reside na verdade de que o Filho de Deus se tornou parte da raça humana, que ele assumiu a nossa natureza humana sobre a sua natureza divina. A encarnação é a base para o princípio bíblico da solidariedade corporativa. O Filho de Deus, ao vir em carne em nossa carne, tornou-se a nova fonte, o novo chefe da raça humana, o segundo Adão. Em assumindo a humanidade, Ellen White escreve em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 252, Cristo assumiu o papel de cada ser humano. Ao assumir a humanidade, Cristo assumiu o papel de cada ser humano. Isso é solidariedade coletiva. Ele era o cabeça da humanidade, um ser divino e humano. Com seu longo braço, ele podia envolver a humanidade, enquanto com seu braço divino, ele podia se apoderar do trono do infinito. Que visão magnífica para o céu contemplar! Cristo, que não conhecia a menor mácula de pecado ou impureza, assumiu nossa natureza em sua condição deteriorada. Essa foi uma humilhação maior do que o homem finito pode compreender. Deus se manifestou em carne, ele se humilhou. Que tema para reflexão, para profunda e sincera contemplação, conclui ela. E assim foi por meio do corpo de Jesus Cristo na cruz que toda a humanidade foi reconciliada, tem sido reconciliada com Deus e uns com os outros. De maneira semelhante, com base no mesmo princípio da solidariedade corporativa, podemos afirmar que por meio do corpo de Jesus Cristo na cruz, toda a humanidade foi justificada e absolvida. É com base nesse princípio de solidariedade corporativa que dizemos que Deus escolheu, predestinou, elegeu e adotou toda a humanidade em Cristo. O Filho de Deus se tornou nós ao se tornar semelhante à carne pecaminosa. E quando ele morreu na cruz, de um ponto de vista coletivo, toda a raça humana morreu nele. Portanto, embora judeus e gentios ainda estejam em conflito na Palestina, no Oriente Médio e em Israel, Deus vê judeus e gentios unidos como um só em Cristo Jesus, tendo criado em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz, escreve Paulo. Sem a união com Cristo, toda essa boa notícia não terá valor algum para trazer paz.
sobre a unidade familiar, seja em casa, na igreja ou nas escolas, e até mesmo uma compreensão intelectual da encarnação e da solidariedade coletiva, e a realidade de que, através do sangue da cruz, Cristo reconciliou todas as coisas, o céu e a terra, com Deus, estabelecendo assim a paz. Essa realidade não trará unidade sem a presença constante do Espírito de Cristo no coração. E assim, não apenas judeus e árabes, mas também gentios estão em conflito e literalmente se matando na Palestina, mas também cristãos na igreja estão em conflito e se matando. Uns aos outros se atacam mutuamente com difamações sobre questões teológicas e filosóficas, devido a diferenças entre os dois grupos, judeus e gentios por um lado e cristãos por outro, recusam-se a ser crucificados com Cristo, um milagre que somente o Espírito Santo pode realizar se não for impedido. O ego sempre insistirá em reinar supremo, independentemente do preço que Jesus, o Filho de Deus, teve que pagar na cruz. E somente quando vislumbramos o amor de Cristo, Ele condescendeu em abdicar da realeza celestial para se tornar um de nós e morrer. Nossa segunda morte no Calvário só acontecerá quando esse amor indescritível penetrar nossa alma, nossa mente, nossos pensamentos e as motivações do nosso coração. Haverá unidade na família e ela começará a prevalecer, seja em casa, na igreja ou na escola. Quando o amor de Cristo começar a nos constranger, reconheceremos, mesmo em situações em que acreditamos não ter culpa, que estávamos errados. Assumimos a responsabilidade pelas dificuldades que surgiram. A bondade de Deus nos conduzirá ao arrependimento pessoal e coletivo. O amor de Cristo nos levará a estimar os outros, o próximo, acima de nós mesmos. O amor de Cristo nos impelirá a não criticar o outro nem a nos justificar. O amor de Cristo, habitando em nossos corações, nos constrangerá a não lançar acusações injuriosas contra nosso cônjuge, irmão ou irmã. E quando essa evidência começar a aparecer em nossas vidas, então compreenderemos o significado da justificação pela fé, pois teremos paz com Deus, tendo sido justificados pela fé. E então se cumprirá a seguinte profecia. Nas palavras da irmã White, ela diz: o que é justificação pela fé? É a obra de Deus em reduzir a glória do homem a pó e fazer pelo homem aquilo que ele não tem poder para fazer por si mesmo. Quando os homens veem a sua própria insignificância, estão preparados para serem revestidos da justiça de Cristo. Quando começam a louvar e exaltar a Deus o dia todo, então, ao contemplarem a Deus, são transformados à sua imagem. O que é regeneração? É revelar ao homem qual é a sua verdadeira natureza e que em si mesmo ele é inútil. Eis, portanto, a chave para a união familiar. Como promete o Salmo 133, versículo 1, vejam como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Não há alegria terrena tão doce quanto a de um pai, uma mãe e seus filhos formarem uma família unida, onde cada um confia no outro, acredita que o amor é o melhor caminho, nutre a melhor imagem do outro e desfruta da companhia um do outro. Eles são um só. E se a sua família é assim, você pode simplesmente exclamar: glória, aleluia, e louvar a Deus, pois tudo isso é fruto da sua graça sobre a sua família e o seu casamento. Não é comum encontrarmos famílias tão unidas, mas essa vida familiar é resultado da justiça vivida pela fé nesse lar. É reconhecido francamente que a única maneira eficaz de uma família alcançar a união nesse sentido abençoado é ser banhada pelo amor de Deus e contemplar o Cordeiro de Deus. Sei que existem muitos livros na seção de autoajuda psicológica da sua livraria cristã que lhe dirão este passo, aquele passo e aquele outro passo para alcançar a felicidade e a união familiar.
Há inúmeras fontes de livros e cursos disponíveis, elaborados por psiquiatras, terapeutas familiares e psicólogos, e diversas editoras publicam um fluxo constante de livros e revistas sobre como alcançar a união familiar. Muitos afirmam ter encontrado a chave para isso. Se vocês experimentarem isso e se experimentarem aquilo, algum método novo, a fonte dessa maravilhosa união familiar, queridos amigos, é um conhecimento mais profundo do amor de Deus. Essa é a fonte. A próxima pista importante para a união familiar, para encontrá-la, é reconhecer que a única maneira de aprendermos a apreciar o amor de Deus é entendendo o que aconteceu quando Cristo fez seu grande sacrifício na cruz e o que Ele realizou ali. E, novamente, não estamos nos referindo a este ou aquele psicólogo ou a alguma nova linha de pensamento sobre a vida familiar. Não estamos nos referindo a algum vídeo novo que você pode assistir e levar para casa na tela da sua televisão, ou a algum filme novo que foi lançado e endossado por algum grupo cristão da moda, não. É importante ressaltar que não estamos sugerindo que nos debrucemos sobre filmes que retratam a crucificação. Assistir a filmes ou vídeos é um substituto muito ruim para ler o relato de testemunhas oculares que temos na Sagrada Palavra de Deus. A Bíblia nos dá um relato preciso da cruz de Jesus Cristo. E, no entanto, existem muitas igrejas onde a leitura da Bíblia foi praticamente esquecida. Quase esquecidos. E as pessoas imaginam que estão recebendo alimento espiritual profundo ao assistirem a filmes em que mortais pecadores como nós são atores posando para o próprio Senhor Jesus Cristo. Não existe um homem sequer no planeta Terra qualificado para posar para um retrato de Jesus Cristo. E não há ninguém qualificado para interpretar Jesus Cristo em um filme. É muito melhor ler a história na Bíblia e deixar que o Espírito Santo revele à sua alma a imagem de como Jesus era ou como sua voz poderia ter sido. Vídeos e filmes certamente distorcerão sua compreensão de como Jesus realmente era. Portanto, vá à fonte onde o Espírito Santo pode lhe dar as fontes puras da verdade sobre isso. O que Jesus disse de si mesmo em João 12:32 foi o seguinte: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso indicando o tipo de morte que sofreria. A vinda de Cristo foi um evento tão grandioso que nenhuma equipe de produção cinematográfica jamais poderia ter registrado, que precisamos nos arrepender dessa forma moderna de idolatria, de querer mistificar, distorcer e substituir a verdade de Deus, aquilo que Deus quer que saibamos, por algo que tome o lugar do conhecimento da cruz, conhecimento esse que só podemos obter lendo a palavra de Deus. Os braços da cruz estendem-se do paraíso perdido ao paraíso reencontrado. A cruz é o evento cósmico e eterno que o Espírito Santo torna tão vívido e real para as nossas almas, que nos parece que aconteceu ontem para nós hoje, neste exato momento. E mesmo que o evento tenha ocorrido fisicamente há 2000 anos, o evento da cruz tem significado para nós hoje por causa do Espírito Santo. E assim começa a bendita união no lar. Há crianças que anseiam por essa união familiar, mas se os pais não a possuem, os filhos ficam impotentes para criá-la e crescem terrivelmente privados da união familiar. E o pai e a mãe encontram essa união na lealdade que sentem um pelo outro e na reverência que têm pelos votos matrimoniais feitos perante Deus. Isso levanta um problema comum. Suponha que apenas um dos dois parceiros no casamento realmente deseje a união e esteja buscando por ela. O que deve fazer aquele que deseja isso e percebe a necessidade disso? É fácil para nós darmos uma resposta superficial e dizermos: ah, sim, não se preocupe, vamos orar sobre isso, mas muitas vezes a oração se torna um substituto para a ação necessária para fazer o que é certo. Ela cria um egoísmo oculto, ela mascara um egoísmo oculto, e quem ora pode fazer muito mais do que simplesmente orar. Aquele ou aquela que anseia e espera por união e paz no casamento pode compreender o problema
alma e trabalhar em cooperação com o Espírito Santo, que está pronto para oferecer uma solução que traga cura. A união em nossos lares é algo muito importante para o Senhor. O amor está na equação divina sobre a qual o apóstolo João escreveu quando disse: Deus é amor. Em grego, essa palavra é ágape. É o tipo de amor que não depende da bondade humana para existir. Esse tipo de amor é soberano, é livre, é independente. Esse tipo de amor ama pessoas más, ama pessoas egoístas, pessoas feias. E esse é o tipo de amor que precisamos em nossas famílias. E agora é doloroso para um membro da família ou um cônjuge ficar completamente sozinho, suportando às vezes o ridículo e palavras duras. Perseguição, mas com a sabedoria que o amor divino concede para suportá-la. Aquele que busca a unidade, perseverando no amor de Deus, permanece inabalável. Por assim dizer, uma sabedoria divina e serena inspira essa pessoa a se manter firme e leal a Jesus. Jesus experimentou esse tipo de sabedoria em uma família muito disfuncional e desunida. Ele tinha 6 ou mais irmãos que tentavam irritá-lo. Seus irmãos eram filhos de José de um casamento anterior. Eles não acreditavam em Jesus, é claro. E Jesus suportou uma irritação quase interminável por parte deles. E a pobre Maria, sem saber o que pensar de tudo aquilo, ela não percebia que aqueles enteados que odiavam Jesus estavam apenas representando o papel normal da raça humana decaída. Eles eram iguais a todos os outros. Mas Jesus na família expressou o amor ágape. Ele estava completamente sozinho, por assim dizer. Ele era dotado da sabedoria que Deus lhe concedeu. E sim, a Bíblia nos diz que ele era ágape. E ao amar seus familiares com esse tipo de amor, Jesus exercia um ministério constante em sua própria casa. Finalmente, lemos sobre 2 dos irmãos de Jesus que se converteram. E não sabemos o que aconteceu com os outros 2 irmãos ou com as outras moças, mas o objetivo de dizer isso é encorajar todos que vivem em uma família disfuncional a não se desesperarem. Se você é o único nessa família que deseja a união familiar por meio do amor de Deus, não se desespere, porque Jesus está com você. Ele entende o que você está passando. Ele suportou a provação até o fim. E sua paciência e o exercício desse amor resultaram em algumas conversões em sua própria família. E isso deve ser um encorajamento para todos nós, e especialmente para qualquer cônjuge que esteja sozinho em um casamento ou em uma família e que queira ser fiel a Deus. A última bênção que Jesus pediu em oração para seus discípulos na noite anterior à sua crucificação está em João capítulo 17, versículo 11 e versículo 21. Ele orou para que nós que o seguíssemos fôssemos um, pois nós, e ele se refere a si mesmo e ao Pai, assim como nós somos, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E ele diz que essa será a última vez. Quando as pessoas do mundo virem a qualidade divina do amor em uma vida familiar como essa, isso será um testemunho para o mundo da realização do Evangelho em corações humanos pecadores. E assim, em última análise, uma família unida pelo amor de Deus, será uma família missionária, conforme Jesus ora por nós agora, para que o mundo veja que Ele está em nós. Será uma família missionária. Talvez não estejam pregando sermões ou dando estudos bíblicos, mas a felicidade e a união da família serão bem conhecidas. Serão bem conhecidas na igreja, na vizinhança e talvez em todo o mundo. Será uma conquista de almas, união familiar. Havia uma certa cidade que cresceu ao pé de uma cordilheira, e ali se abrigava em sua sombra oca, de modo que o vento cruel que atirava granizo nas janelas e uivava pelas frestas das casas do outro lado, ao chegar ao sopé da montanha, era um vento dissipado. Lá no alto das colinas, havia um sujeito estranho e quieto que assumiu a responsabilidade. Ele era conhecido como o guardião das nascentes.
E sempre que via uma nascente de água, limpava seu poço marrom de lodo. E folhas caídas de lama e mofo. E ele removeu toda a matéria estranha, de modo que a água que brotava das nascentes era limpa, fria e pura. E ela saltava cintilante sobre as rochas e caía alegremente em cascatas cristalinas, até que, engrossada por outros córregos, se tornava um rio de vida para a cidade movimentada. E então as rodas dos moinhos giravam com sua força, e os jardins eram refrescados por suas águas, e as fontes a lançavam como diamantes ao ar, e em sua superfície cisnes nadavam preguiçosamente, e crianças riam e brincavam em suas margens na primavera. Mas os vereadores eram um grupo de empresários preocupados com a economia, e ao analisarem o orçamento, encontraram o salário do zelador das nascentes. O diretor financeiro disse: "Por que estamos pagando esse homem invisível? Ele nunca aparece, não precisamos dele. Se construíssemos um reservatório, poderíamos eliminar o cargo dele de vez." E foi exatamente isso que fizeram. E a água encheu a bacia de concreto, mas não parecia a mesma. Onde antes brilhava e era límpida ao passar pela cidade, agora estava marrom e lânguida, e logo começou a mostrar sinais de lodo verde. Depois disso, houve constantes problemas com a manutenção das bombas do reservatório, e os cisnes logo deixaram os lagos e riachos da cidade em busca de um lugar mais limpo para viver. E, finalmente, uma epidemia irrompeu e a doença estendeu sua mão fria a todos os lares da cidade. E a Câmara Municipal reuniu-se novamente e, percebendo o erro que cometera, chamou o guardião das nascentes para corrigir a situação. E não demorou muito para que tudo fosse resolvido. As nascentes foram limpas e a água jorrava alegremente da montanha. As rodas do moinho giravam como antigamente, os cisnes retornaram e as crianças voltaram a brincar às margens do riacho. Que os guardiões das nascentes, as mães e os pais, orem pela verdadeira união familiar que somente o amor divino de Deus pode proporcionar, e purifiquem os riachos para que sejam uma bênção para a comunidade, para a igreja e para o mundo. Essa é a minha oração.